uma das coisas que a gente procurou desde o início é ser uma agência, assim, ter uma carteira bastante heterogênea, participar ou estar atuando principalmente nesses segmentos da economia mais atuantes, mas buscando um leque maior de segmento econômico. Porque o Brasil é um país também que tem um histórico de crise muito grande, né? Agora menos, né? Graças a Deus, nos últimos anos e a essa visão econômica um pouco mais consolidada e tal, o Brasil hoje é um país que você pode investir mais a médio e longo prazo, pode acreditar mais no país, mas no princípio não era muito assim, era de crise em crise, então as agências também viviam muita crise. E as crises eram maiores em Minas Gerais, né? Porque, exatamente por isso, porque não é uma agência que tinha muito, não era um mercado que tem muita opção de produto, né? Então as agências ficavam muito presas a uns poucos clientes importantes, as verbas públicas, né? Toda vez que havia mudança de governo, né? Geralmente tinha um hiato aí na comunicação, aí o mercado sucumbia sem verba. E isso trazia muito, era um malefício muito grande para as agências, né? Uma dificuldade grande, porque na medida que essas coisas aconteciam, o que a gente via era exatamente isso, né? As agências nas épocas de crise cortavam na carne, né? Dispensavam a maioria dos clientes, né? Perdia a sua força, perdia a visão de corpo, porque você custa formar um time, né? É um time de futebol, precisa jogar junto para dar certo, né? E aí na hora que o time começa a ganhar, aí vinha uma crise, você tinha que abrir mão do ponta direita, abrir mão do goleiro, abrir mão do... E não era sempre mais difícil formar uma nova equipe. Então o que aconteceu na propaganda mineira ao longo desses anos, né, é que vivia muito isso. Eu acho que hoje, pelo menos na história da Filadélfia, a gente conseguiu superar isso. Hoje a Filadélfia, a gente começou há 6 anos atrás, atendendo alguns clientes que a gente escolheu a dedo, e outros clientes que foram que nos prospectaram. Não eram clientes muito grandes no início, mas todos eles cresceram. Né? E aí, a partir de um determinado momento, a gente passou a conquistar clientes também nacionais, a partir de Minas Gerais. Né? Hoje a Filadélfia sobrevive no mercado como uma grande agência em Minas, né? e apenas atendendo o mercado privado. Né? Um outro benefício dessa escolha nossa é que você fica menos susceptível a crises, né? Porque quando você está trabalhando em vários segmentos, pelo menos no tempo que eu vivi nesse Brasil, a gente nunca viu uma crise que afetou indiscriminadamente todos os segmentos. Né? Assim, as maiores crises afetavam 80% do segmento, mas tinha sempre alguém ganhando dinheiro. Banco, por exemplo, nunca perdia dinheiro em crise. Né? Então, se você atendia um banco, pelo menos o banco estava anunciando. E é o que a gente fez, né? Hoje a gente também tem banco na carteira. E a gente buscou isso, né? Ter uma carteira heterogênea, com os maiores segmentos da economia, pelo menos atuando nesses maiores segmentos, por causa desse histórico, né? De que no passado essas coisas traziam prejuízo, né? Então o que a gente tem hoje é que algumas coisas consolidaram, né? Hoje eu estou falando sobre a visão da Filadélfia, né? E um pouco da visão do mercado também. A Filadélfia hoje é uma agência que tem uma carteira bastante consistente, consolidada, de clientes que têm um relacionamento com a agência já bastante fidelizados, satisfeitos com o trabalho, crescendo, dando resultado, né? E isso dá uma certa estabilidade na agência. Então você pode investir a médio, a longo prazo, né? E o benefício que a gente tem colhido é que a Filadélfia é uma agência também que não tem um turnover também, nenhuma rotatividade grande de funcionários. Né? A gente tem, assim, pelo menos nas áreas fundamentais, né? Quase todas são, mas as pessoas chaves, né? Elas estão bastante comprometidas com o projeto. Permanece, né? Todos que entraram estão aí. Né? Então, isso é uma coisa que a gente está experimentando agora. Agora, por outro lado, o mercado mineiro está vivendo agora, né, depois desses últimos governos, né, também a gente viu que tem tido um pouco mais de investimento, a economia está crescendo, né, esses dados últimos são bastante animadores, que Minas tem crescido mais que o Brasil até. Né? O que significa que o Brasil já cresceu como está, sendo hoje, né, a cereja do mundo, né, todo mundo quer conhecer, quer investir, quer estar no mercado. E Minas passou a ser dentro do Brasil uma cereja também, né? Então a gente está, vamos dizer assim, que o mercado cresce em progressão geométrica. Mesmo que a propaganda ainda não represente, hoje no Brasil,
hoje em Minas, o que deveria representar pela importância do Estado, nós estamos muito aquém. Minas Gerais briga com o Rio, segundo, terceiro PIB, né? Mas a propaganda está longe disso, né? Então tem um histórico também, o mineiro é aquele negócio, meio desconfiado, aquela coisa do mineiro antigo, está mudando também, né? Essa moçada que está vindo nova aí, está vindo com uma outra cabeça, né? Está todo mundo ligado, né? Então está todo mundo enfiado aí nas redes sociais, então não dá para dizer mais que agora um estado é uma ilha, né? Então muita coisa foi quebrada também, essa história de Minas, do pão de queijo, é uma coisa do meio do passado, né? Até porque pão de queijo já tem no mundo inteiro, né? Então, eu acho que isso também contribuiu muito para abrir um pouco a cabeça do empresário mineiro, das empresas, né? Então a gente está experimentando, eu acho que isso é bom para o mercado, bom para as agências. Eu olho Minas Gerais assim com bons olhos, sabe? Eu acho que aqui em Minas é possível nascer uma agência hoje e ser uma grande agência daqui a 5 anos, né? E pode ser, e certamente que pode nascer uma agência daqui a 5 anos e ainda ser uma grande agência nacional. Por quê? Porque assim, no caminhar dessa carruagem aí a gente vê que as variáveis são todas favoráveis, sabe? Agora, eu acho que a responsabilidade que eu vejo nisso é que as agências precisam se estruturarem, né? Precisam diversificar, né? Hoje, comunicação é uma coisa ampla, né? Propaganda é apenas uma das ferramentas, né? Mas a gente vê hoje como é que está tudo expandido, né? O negócio da comunicação hoje tem muita interferência, né? Tem muito relacionamento com o mercado de modo geral, as ferramentas são múltiplas, né? Você vai fazer um diagnóstico, você vai estudar um caso de um problema que chega, um desafio, uma marca, alguma coisa. Ou seja, você hoje tem muitas ferramentas, né, para atingir seus objetivos, você pode otimizar recursos, né? Coisas que não existiam muito no passado, né? A propaganda no passado era uma coisa meio empírica, né? Tinha uma grande ideia, botava na rua e às vezes não sabia nem se ia dar certo, muitas vezes dava, muitas vezes não, né? Mas à medida que os anos foram passando, né, e com tanta informação, com tanta ferramenta, tanto conhecimento, né, essas coisas foram resumindo. Propaganda hoje é quase que uma ciência exata, né? Ou seja, você quando cria, quando faz, tem um bom briefing, executa, você sabe se vai dar certo ou não, até porque você tem meios para avaliar durante todo o processo se a coisa está indo certo ou não. E depois você ainda pode fazer, depois que está tudo no ar, avaliar os erros, né, repensar, refazer, enfim. Mas eu acho que as agências precisam, e muitas estão pensando nessa direção, sabe, se estruturarem mais, né, para estar acompanhando esse mercado que está explodindo, está crescendo. Lógico que a gente está vivendo um momento muito importante. O mundo está meio balançado aí, né? A gente vê que ainda tem muita coisa ainda que assusta nesse mundo, nessa parte de economia. Mas pelo menos o Brasil acho que está no caminho certo. E Minas está também. Então as agências estão indo. Então, assim, a questão da economia favorável. Você acha que isso vai ser um crescimento em Belo Horizonte? As agências, no caso, esse mercado é favorável para... Não tem dúvida. O mercado de propaganda já é um mercado que cresce no Brasil assim, maior do que muitos segmentos, né? E em Minas Gerais também está tendo um impulso muito grande agora, né? E a gente vê claramente que Belo Horizonte é uma cidade que também está crescendo muito, né? Está se multiplicando, né? Então a prestação de serviço está aumentando, né? As empresas estão investindo muito, né? Tudo isso vai gerar trabalho para as agências, né? E a gente vê que, fora isso, tem muito investimento, né? O Brasil nos próximos, vamos dizer, 5 anos aí tem, se a gente pegar tudo que está proposto, vamos dizer que tem quase $1 trilhão para investir. Só uma Petrobras, por exemplo, está investindo no pré-sal aí perto de 200 bilhões.